Meu nome é Sarah Johnson. Sou apenas uma mãe trabalhadora comum que completou 38 anos recentemente. Cresci em uma pequena cidade de Michigan e me formei em psicologia na faculdade. Foi um simples desejo de entender a mente humana que me levou ao meu emprego atual. Hoje, trabalho como conselheira em uma escola primária da região. Ouvir as preocupações das crianças e vê-las crescer é uma alegria inestimável para mim todos os dias. Minha vida mudou drasticamente há 10 anos, quando conheci Mike no casamento de um amigo da faculdade. Me apaixonei à primeira vista por seu sorriso gentil e sua aura intelectual. Ele trabalhava em uma empresa farmacêutica. Era 4 anos mais velho do que eu e tinha uma personalidade brincalhona e divertida. Depois de 2 anos de namoro, nos casamos. 2 anos depois, nasceu nosso amado filho, Jake. Hoje com 5 anos, ele é o nosso maior tesouro. No entanto, Jake tem algo um pouco especial. Ele foi diagnosticado com um leve transtorno do espectro autista. Jake tem uma audição e um olfato extremamente sensíveis, capazes de detectar mudanças sutis que muitas vezes nós nem percebemos. Às vezes, essa habilidade nos surpreende. Por exemplo, uma vez ele notou que nossa vizinha havia começado a usar um perfume novo antes mesmo de nós. Mamãe, a dona Wilson, aqui do lado, está com um cheiro diferente, disse ele. No começo, eu não entendi o que ele queria dizer, mas quando a cumprimentei no dia seguinte, percebi que ela realmente estava usando um novo perfume. Essas características do Jake às vezes lhe causam sofrimento. Ele não gosta de lugares barulhentos e, ocasionalmente, pode ter crises de pânico repentinas. Ainda assim, nossa família respeita a individualidade dele e se esforça todos os dias para entender seu mundo. Todas as crianças são superdotadas. Elas apenas desembrulham seus pacotes em momentos diferentes. Essa é uma citação de um educador que eu admiro muito. De fato, Jake tem um dom especial. Naquela época, não fazíamos ideia de que esse dom seria o início de uma aventura inesperada para nossa família. Foi por volta da época em que Jake completou 4 anos que nossas vidas começaram a mudar, pouco a pouco. Os sintomas do autismo de Jake pioraram lenta, mas seguramente. Um dia, enquanto estávamos no supermercado, Jake, que normalmente fica quieto no carrinho de compras, de repente tapou os ouvidos e começou a gritar, enquanto outros clientes se viravam surpresos. Eu fiquei sem reação. Mais tarde, descobrimos que o anúncio da loja havia soado insuportavelmente alto para ele. À medida que esses incidentes se tornavam mais frequentes, decidimos procurar um especialista. O diagnóstico foi mais difícil do que esperávamos. A hipersensibilidade sensorial de Jake estava progredindo rapidamente, e a frequência dos seus ataques de pânico também estava aumentando. Se não fosse tratado, isso poderia impactar significativamente o desenvolvimento social de Jake. O médico nos alertou: precisamos iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. Mike e eu trocamos um olhar preocupado ao ouvir essas palavras. Nossa cidade não tinha infraestrutura capaz de oferecer o tratamento especializado que Jake precisava. Sendo honesto, o médico continuou, escolhendo as palavras com cautela. Recomendo que considerem se mudar para uma área metropolitana, onde Jake poderá ter acesso a centros de tratamento mais especializados e profissionais experientes. Naquela noite, depois que Jake dormiu, conversamos por horas. Mudar de cidade seria uma decisão enorme. Teríamos que abrir mão dos nossos empregos, amizades e da segurança do ambiente familiar. Mas, pensando no futuro de Jake, percebemos que era uma escolha inevitável. Sarah, vamos fazer tudo o que pudermos, disse Mike, segurando minha mão. Por Jake, nenhum sacrifício é grande demais. Essas palavras me fizeram encher os olhos de lágrimas. Claro que havia inseguranças, mas eu acreditava que conseguiríamos superar qualquer obstáculo juntos, como uma família de 3. No dia seguinte, começamos imediatamente a nos preparar para a mudança. Uma nova vida em uma nova cidade, novos empregos, novas instalações de tratamento. Tudo era desconhecido, mas acreditávamos que poderíamos enfrentar qualquer dificuldade pelo bem de Jake. Quando a vida te der limões, faça uma limonada. Lembrei desse velho ditado e me agarrei a ele. A vida pode ter nos dado limões azedos, mas era nossa responsabilidade transformá-los em algo doce. Embora já tivéssemos decidido nos mudar, a realidade se mostrou bem mais complicada do que esperávamos. O primeiro obstáculo que enfrentamos foi uma situação financeira mais difícil do que havíamos previsto. Certa noite, notei que havia algo diferente na expressão de Mike quando ele chegou em casa. Sarah, precisamos conversar,
Ele disse, com seriedade. Houve uma grande reestruturação na empresa. Consegui manter meu emprego, mas meu salário será reduzido significativamente. Naquele momento, um alarme soou na minha cabeça. Só os custos com a terapia de Jake já eram altos. Somando isso às despesas da mudança. Qual o valor da redução? Perguntei, nervosa. 30%, respondeu Mike, olhando para baixo. Ao ouvir esse número, fiquei sem palavras. Uma redução de 30% era suficiente para mudar completamente nossa realidade. Mesmo assim, sabíamos que não podíamos desistir. Começamos a procurar desesperadamente por um novo lar. Encontrar um imóvel próximo a uma cidade grande, perto do centro de tratamento de Jake e dentro do nosso orçamento parecia impossível. É como procurar uma agulha no palheiro. Resmunguei. Mike colocou gentilmente o braço em volta dos meus ombros. Vai ficar tudo bem. Nós vamos encontrar algo. Não desista, disse ele. Depois de dias cansativos e cheios de incertezas, finalmente um raio de esperança surgiu. Encontramos um imóvel retomado que se encaixava perfeitamente nas nossas condições. O preço estava dentro do nosso orçamento. Tivemos que recorrer às nossas economias para conseguir pagar por isso. Essa é nossa única opção, Sarah, disse Mike com uma expressão séria. Pode não ser o ideal, mas é para o Jake. Se pensarmos nisso como uma medida temporária, concordei. Se não encontrássemos aquela casa, quem saberia quando outra oportunidade apareceria? O tratamento de Jake não podia mais ser adiado. No dia da assinatura do contrato, Mike soltou um leve suspiro enquanto finalizávamos os documentos no cartório. Não deixei de notar o olhar de culpa que cruzou seus olhos. Mas, naquele momento, eu não podia me dar ao luxo de pensar nisso. Uma nova vida em uma nova casa. Tudo vai dar certo, disse Mike com um sorriso forçado. Concordei, mas uma pequena ansiedade começou a brotar no meu peito. Será que essa decisão foi realmente a certa? Mas, ao pensar no sorriso de Jake, tudo isso pareceu uma preocupação pequena demais. No dia da mudança, estávamos agitados desde cedo. Enquanto eu colocava os últimos pertences no carro, senti um nó na garganta ao me despedir da nossa antiga casa. Bem, um brinde ao início de uma nova aventura, murmurei, tentando me convencer. Quando chegamos na nova casa, Jake correu animado pelos cômodos. Ao vê-lo assim, senti um alívio. Apesar de ser sensível a mudanças no ambiente, ele parecia ter gostado do novo lar. Mas a realidade logo se impôs. O novo centro de tratamento tinha uma boa reputação, mas o ambiente desconhecido foi um grande desafio para Jake. No primeiro dia, ele se agarrou a mim, chorando, e não queria me soltar. Mamãe, estou com medo, quero ir para casa, soluçou. Aquelas palavras partiram meu coração, mas eu precisava me lembrar de que aquilo era para o bem dele. Eu mesma estava enfrentando dificuldades no meu novo local de trabalho. O ambiente era completamente diferente da minha antiga escola. Mas, quando vi o sorriso das crianças, soube que tinha feito a escolha certa em minha carreira. Enquanto isso, comecei a me preocupar com Mike. Ele chegava em casa cada vez mais tarde. Só ocupado com o trabalho, dizia ele, mas eu via o cansaço em seu rosto. Uma noite, vi Mike se jogar no sofá da sala assim que chegou. Chamei por ele. Você está bem? Não está se esforçando demais? Ele respondeu com um sorriso cansado. Não se preocupe. É só temporário até eu me acostumar. Concordei, mas a ansiedade continuava crescendo dentro de mim. Será que essa nova vida realmente daria certo? Foi então que Jake me chamou. Mamãe, me dá um beijo de boa noite. Ao ver o sorriso inocente dele, minha determinação se renovou. Não importa as dificuldades que enfrentarmos, eu vou proteger esta família. Este era nosso novo desafio. Cerca de um mês após a mudança, mudanças sutis começaram a surgir no comportamento de Jake. No início, era algo pequeno. Ele começou a evitar um canto específico da sala de estar onde costumava brincar. Quando perguntei o motivo, ele apenas respondeu porque sim e não quis falar mais. Com o passar dos dias, esse comportamento se intensificou. Às vezes, ele acordava chorando no meio da noite. Quando eu corria até ele, Jake tremia e dizia, Mamãe, estou ouvindo um barulho estranho. Mesmo quando eu me esforçava para ouvir, não conseguia escutar absolutamente nada. Mas, conhecendo os sentidos especiais de Jake, eu não conseguia simplesmente ignorar suas palavras. Numa tarde, enquanto preparava o jantar na cozinha, Jake se aproximou de mim discretamente. Mãe, chamou ele em voz baixa, quando ando no chão, sinto uma sensação estranha.
Estranha? Como assim? Perguntei. Jake inclinou a cabeça, pensativo. É como se estivesse tremendo, diferente da nossa antiga casa. Fiquei paralisada por um momento. Era verdade que a casa era antiga, então talvez houvesse algumas vibrações, mas o suficiente para Jake perceber? A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção à sensação ao andar pelo chão. De fato, havia uma vibração sutil, exatamente como Jake havia dito. No entanto, o que mais me incomodava era um leve odor vindo de algum ponto da casa. No início, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas a cada dia aquilo se tornava mais evidente. Jake também percebia. Mãe, essa casa tem um cheiro estranho, dizia ele, cheirando o ar. Até que, um dia, Jake me olhou com preocupação nos olhos e disse: Mãe, tem algo errado debaixo do chão desta casa. Na hora, um arrepio percorreu minha espinha. Será que os sentidos aguçados de Jake estavam percebendo algo sério? Tentei perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas ele não conseguiu explicar, apenas me olhou com os olhos arregalados, assustado. Naquele instante, o medo profundo tomou conta de mim, a reação de Mike não era normal. O que pode haver debaixo do chão? Pensei. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Incomodada com a forma como Mike reagiu, tomei uma decisão no dia seguinte. Sem contar a ele, chamei Tom, um carpinteiro muito respeitado na vizinhança. Tom, um senhor simpático na casa dos 60 anos, era conhecido por seu trabalho meticuloso e confiável. Uma inspeção no vão sob o piso? Repetiu ele, um pouco surpreso. Essa casa não deveria ser tão velha. Expliquei sobre os sentidos apurados do meu filho e o desconforto que estávamos sentindo. Tom me ouviu com uma expressão séria e, por fim, assentiu. Entendi. Vamos dar uma olhada. Cerca de 15 minutos depois de ter se esgueirado por debaixo do piso, ouvi sua voz me chamando. Dona Johnson, pode vir aqui um instante? Havia tensão em sua voz. Corri até a entrada do alçapão e o vi iluminando algo com a lanterna. Veja isso. Ele apontou para a parte de baixo do piso. Tem bastante umidade e mofo. Pode haver um problema estrutural aqui. Engoli em seco. Mofo? Será que é isso que causa o cheiro? Perguntei, lembrando que Jake e eu tínhamos notado aquele odor estranho. Tom hesitou. Há alguns outros pontos preocupantes também. O que exatamente? Insisti. Bem, ainda precisamos investigar mais a fundo. Não posso afirmar nada por enquanto. Sua resposta vaga me incomodou. Era como se estivesse escondendo alguma coisa. Ao terminar a inspeção, Tom parecia estranhamente inquieto enquanto guardava suas ferramentas. Antes de sair, virou-se para mim com uma expressão grave. A situação sob o seu piso não é normal. Não posso entrar em detalhes, mas vocês devem tomar cuidado. Ao ouvir essas palavras, minha inquietação se transformou em certeza. Havia algo muito errado com aquela casa, e Mike talvez soubesse disso. Depois que Tom foi embora, sentei em silêncio na sala de estar, atordoada. Do lado de fora, o sol da tarde brilhava com tranquilidade, mas, dentro de mim, tudo era sombra e incerteza. O que, afinal, estava acontecendo nesta casa? E o que Mike estava escondendo? Essas perguntas martelavam incessantemente na minha cabeça. Poucos dias após a inspeção feita por Tom, passei a observar Mike com mais atenção e comecei a perceber mudanças que antes haviam me escapado. A primeira coisa que me chamou a atenção foram suas saídas suspeitas durante a madrugada. Comecei a acordar frequentemente com o som discreto da porta da frente sendo aberta por volta das 2 ou 3 da manhã. Ao espiar pela janela, vi Mike entrando em sua caminhonete carregando algo que não consegui identificar. No dia seguinte, quando perguntei, onde você foi ontem à noite? Ele respondeu com evasivas, coisa do trabalho. Outra coisa que me incomodava profundamente eram os telefonemas secretos. Às vezes, enquanto estávamos na sala de estar, Mike se levantava de repente e saía para o corredor. Eu só ouvia fragmentos murmurados, como entendi ou tá certo, sempre em tom baixo, como se não quisesse que eu escutasse. Nosso contato em casa também havia mudado. Durante o jantar, mal trocávamos palavras. As conversas que costumávamos ter, cheias de risadas e histórias do dia, haviam desaparecido. Mike apenas comia em silêncio, com o olhar distante. Quando Jake tentava puxar assunto pai, hoje na escola, ele só respondia com um automático. Ah, é? Em meio a tudo isso, o que mais me angustiava era a saúde de Jake.
Ele passou a se queixar frequentemente de dores de cabeça, tontura e dificuldades para dormir. Mãe, minha cabeça está girando, dizia ele pela manhã, às vezes com os olhos marejados. Ver Jake acordar chorando daquele jeito partia meu coração. O mais curioso era a forma como Mike reagia a essas queixas, mostrava uma preocupação incomum. Temos que levá-lo ao hospital, dizia imediatamente. Talvez seja melhor consultar um especialista. Mesmo quando os sintomas pareciam leves, Mike queria agir com urgência, como se soubesse de algo que eu não sabia. Sua preocupação soava exagerada. Não era só zelo de pai, havia algo a mais. Numa noite, Jake veio se deitar comigo e disse com voz trêmula: Mãe, tive um sonho assustador. Eu o abracei e perguntei: que sonho foi esse, meu amor? Ele respondeu: Papai. O papai saiu de debaixo do chão com uma cara assustadora. Um calafrio percorreu meu corpo. Seria possível que a sensibilidade de Jake estivesse captando algo que escapava à lógica? Uma sensação sombria se instalou no meu peito. Do lado de fora, o céu começava a clarear, prenunciando o amanhecer. E no silêncio daquela hora indefinida, tomei minha decisão. Eu precisava descobrir o que havia de errado com esta casa e a verdade por trás do comportamento de Mike. Mesmo que isso abalasse a paz da nossa família. Decidi começar minha investigação por 4 caminhos diferentes. O primeiro foi o ambiente ao nosso redor, especialmente o problema com drogas. Como orientadora escolar, eu sempre estive atenta aos sinais dentro e fora da escola. Ultimamente, os atendimentos por questões relacionadas a drogas vinham aumentando. Inclusive, eu havia encontrado alguns comprimidos estranhos entre os pertences de Jake. Ouvi rumores preocupantes de que um dos meus alunos estava vendendo medicamentos controlados ilegalmente. Esses boatos tinham se intensificado nos últimos meses. Pesquisando jornais antigos na biblioteca, encontrei diversas reportagens sobre o aumento de prisões por tráfico de remédios. O comércio ilegal de medicamentos prescritos parecia estar se espalhando rapidamente pela cidade. Depois disso, decidi investigar o histórico da nossa casa. E foi então que descobri algo alarmante. A casa havia trocado de dono 2 vezes nos últimos 2 anos. Além disso, cada venda da casa aconteceu dentro de 1 ano após a compra. O último proprietário se chamava John Smith. Aquele nome me soava familiar. Fiz algumas buscas e, para minha surpresa, descobri que era o mesmo nome do líder de uma grande organização de tráfico de drogas que havia sido desmantelada no ano passado. Seria só uma coincidência? A terceira pista envolvia o passado de Mike. Resolvi pesquisar mais a fundo sobre a empresa farmacêutica onde ele trabalhava. Descobri que, recentemente, ela havia sido alvo de uma investigação interna por desvio ilegal de medicamentos. Pelo que li, o departamento onde Mike trabalhava estava diretamente envolvido nessa investigação. Não pode ser. Mike jamais faria uma coisa dessas. Tentei afastar esses pensamentos, mas, por mais que tentasse, a dúvida continuava rondando a minha mente. Por fim, decidi procurar informações com os vizinhos. Fui até a senhora Wilson, que era praticamente a central de notícias da vizinhança. Perguntei de forma casual: Senhora Wilson, a senhora por acaso sabe algo sobre os antigos moradores desta casa? Ela olhou discretamente para os lados e respondeu em voz baixa: Olha, não gosto de falar disso. Mas pessoas bem suspeitas entravam e saíam daquela casa no meio da noite. Sempre pareciam muito preocupadas com barulhos. E então, incentivei. Um dia sumiram de repente. Acho que foi logo depois de uma visita da polícia. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Era como se, de repente, várias peças começassem a se encaixar. O aumento dos casos de drogas na região. As mudanças frequentes de donos da casa. A investigação na empresa de Mike. E o comportamento estranho dos antigos moradores. Tudo apontava para algo sombrio, escondido bem debaixo dos nossos pés. Mas eu ainda não tinha provas concretas. E se tudo isso fosse apenas paranoia minha? Senti culpa por desconfiar do meu próprio marido. Porém, quando se trata da segurança de Jake, eu sabia que não podia hesitar. Mesmo que a verdade fosse dolorosa, eu precisava encará-la pelo bem do meu filho. Enquanto eu seguia com minhas investigações, novos problemas começaram a surgir na nossa rotina. As dificuldades financeiras, que antes eram imperceptíveis, começaram a aparecer com clareza. Um dia, ao abrir a correspondência, encontrei um aviso do banco.
Estávamos com 2 meses de atraso no pagamento da hipoteca. Esperei Mike chegar do trabalho e mostrei o envelope. Ele leu rapidamente e, com o rosto visivelmente tenso, disse: "Não se preocupe, vou resolver isso no mês que vem." Mas havia algo nos olhos dele, como se estivesse escondendo a gravidade da situação. Na semana seguinte, como se os problemas estivessem se acumulando, recebi uma ligação da clínica onde Jake fazia terapia. "Senhora Johnson, infelizmente, a mensalidade do mês passado ainda não foi paga", disse a atendente, com educação. Fiquei paralisada. Mike havia dito que estava tudo certo. Teria mentido? E então veio o golpe final. O médico de Jake nos chamou para uma conversa. "Temos uma nova abordagem terapêutica", explicou. "É uma técnica promissora e pode trazer uma melhora significativa para o Jake." Fiquei animada, até ouvir a próxima frase. "No entanto, esse tratamento não é coberto pelo plano de saúde, e o custo é bem elevado." Quando ouvi o valor, minha respiração travou. Estava completamente fora do nosso alcance financeiro atual. Naquela noite, Mike chegou tarde. E ao vê-lo, levei um susto. Seu terno, geralmente impecável, estava amassado, com manchas. Ele tinha olheiras profundas e o olhar perdido. Algo estava se desfazendo e eu já não sabia mais até onde isso iria. "O que aconteceu?" perguntei, e Mike respondeu, olhando exausto. "Só algumas horas extras." Mas eu senti que essas palavras eram uma mentira. Havia um cheiro peculiar vindo das roupas de Mike, diferente do seu cheiro habitual de escritório. Alguns dias depois, acordei no meio da noite e descobri que Mike não estava lá. Enquanto descia as escadas silenciosamente, ouvi Mike falando ao celular na sala de estar. Entendi. Amanhã à noite. Então, sim, no lugar de sempre. Depois de desligar, Mike soltou um suspiro profundo. Suas costas pareciam carregar um peso incomensurável. Ao voltar para o quarto, senti um aperto no peito. O que diabos Mike estava escondendo? De volta à cama, olhei para o rosto adormecido de Jake. Achei que estava disposta a fazer qualquer sacrifício pelo futuro dele. Mas e se esse sacrifício envolvesse algo ilegal? Na escuridão, roubei minha determinação. Amanhã eu teria que descobrir tudo, pela felicidade da nossa família. No dia seguinte, depois que Mike saiu para o trabalho e eu mandei Jake para a escola, tomei uma decisão. Era hora de descobrir o segredo sob o assoalho. Abri a entrada do vão que Tom havia usado e, com a lanterna na mão, mergulhei na escuridão. O cheiro de ar úmido e poeira invadiu meu nariz. Conforme avançava, pude ver os traços de umidade e mofo que Tom havia apontado. Mas isso não foi tudo. À medida que me aprofundava, o ar mudava. Um tipo de cheiro de planta e um leve zumbido mecânico. Meu coração começou a disparar. Em um canto escuro, pude ver algo coberto com uma folha de plástico. Nervosamente, me aproximei e levantei o lençol. Não pode estar aqui. Embora pequena em escala, parecia ser uma instalação de cultivo ilegal. Plantas que pareciam maconha cresciam exuberantemente sob luz artificial. Ao lado delas, havia dispositivos que controlavam a temperatura e a umidade. Com a mente em branco, comecei a examinar os arredores. Então notei uma pilha de caixas de papelão. Olhando dentro, encontrei-as lotadas de equipamentos de laboratório e frascos de produtos químicos. E o que encontrei na caixa de baixo foi: "Esse é o caderno do Mike." Era inconfundivelmente a letra de Mike. Ao folhear as páginas, encontrei notas detalhadas sobre métodos de cultivo de maconha e fórmulas químicas. O que mais me surpreendeu foi a segunda metade do caderno. Continha notas detalhadas de pesquisa sobre métodos de extração de óleo de CBD e seus efeitos no autismo. Isso é para o Jake? Na minha mente confusa, as peças começaram a se encaixar. O comportamento suspeito de Mike, nossas dificuldades financeiras e o tratamento de Jake. Tudo levou a esta instalação de cultivo ilegal. Na última página do caderno estava escrito: "Métodos legais não podem salvar Jake. Este é o último recurso. Deus, perdoa-me." Essas palavras me encheram de uma mistura de raiva, tristeza e emoções complexas. O que Mike estava fazendo era certamente ilegal, mas era tudo pelo nosso filho. Naquele momento, ouvi o assoalho rangendo acima de mim. Alguém entrou na casa. Rapidamente, coloquei as evidências de volta no lugar e saí do vão, apenas para encontrar Mike parado ali com o rosto pálido. "Sarah, o que você está fazendo?" Seus olhos estavam cheios de medo, resignação e profunda tristeza. Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto nos encarávamos sem dizer nada. O que seria da nossa família daqui em diante?
Ainda não sabíamos a resposta. A única coisa certa era que não havia mais volta. Agora que sabíamos a verdade, fomos forçados a tomar uma decisão. Na atmosfera opressiva da sala de estar, Mike e eu sentamos um de frente para o outro. Apenas o tic-tac do relógio quebrava o silêncio. Você vai falar comigo? Perguntei baixinho, mas com firme determinação na voz. Mike deu um suspiro profundo e levantou a cabeça. Seus olhos refletiam um cansaço e uma angústia que eu nunca tinha visto antes. Sarah, gaguejou, procurando palavras. Eu queria salvar o Jake. E então ele começou a me contar tudo. A verdade sobre as demissões na sua empresa. A luta contra os altos custos do tratamento e como ele acabou recorrendo ao cultivo ilegal. Havia limites para tratamentos legais. O óleo de CBD tinha o potencial de melhorar drasticamente os sintomas de Jake, mas era difícil obter óleo de alta qualidade de forma consistente. A voz de Mike tremeu. Então ele continuou. Então eu decidi fazer eu mesmo, usando minha experiência na empresa farmacêutica. Mas isso é ilegal. Levantei a voz involuntariamente. E se você for pego? O que aconteceria com o Jake? Eu sei. Mike abaixou a cabeça. Mas não havia outro jeito. Os tratamentos caros não cobertos pelo seguro. As dívidas crescentes. Nesse ritmo, o Jake não tem futuro. Suas palavras fizeram a raiva e a compreensão se chocarem dentro de mim. Certamente, quebrar a lei não é desculpável, mesmo que seja para o tratamento de Jake. Mas eu conseguia entender dolorosamente os sentimentos de um pai que iria tão longe por seu filho. Por que você não me contou? Perguntei, segurando as lágrimas. Mike respondeu, parecendo magoado. Eu não queria te preocupar e não queria te envolver em um crime. Depois de um momento de silêncio, eu disse com determinação. Mike, chega de atividades ilegais, mas vamos resolver isso juntos. Mike me olhou surpreso. Família é tudo, foi o que Michael J. Fox disse. Até ele prezou pelos laços familiares enquanto lutava contra a doença. Nós também podemos fazer isso. Lágrimas brotaram nos olhos de Mike. Sarah, me desculpe, eu sinto muito. Naquele momento, ouvimos a porta da frente se abrir. Jake tinha voltado da escola. Mãe, pai, cheguei. Sua voz alegre ecoou pela casa. Mike e eu nos entreolhamos. O caminho à frente certamente não seria fácil, mas nós três prometemos silenciosamente superá-lo juntos. Bem-vindo ao lar. Jake respondemos em uníssono enquanto nos levantávamos, prontos para dar um novo passo adiante. Naquela noite, depois de colocar Jake na cama, nos reunimos novamente na sala de estar. Era hora de uma discussão importante sobre o futuro da nossa família. Primeiro, essa atividade ilegal acaba imediatamente, comecei em tom severo. Mike assentiu silenciosamente. Sua expressão era uma mistura de arrependimento e determinação. Mas temos uma montanha de problemas, continuei. A dívida, os custos do tratamento do Jake. E então, o que fazer com o que você fez? Um silêncio pesado se instalou. Então, Mike falou baixinho. Acho que devo me entregar. Engoli em seco ao ouvir essas palavras. Eu já esperava por isso, mas ouvi-las me apertou o peito. Sério, mas se você fizer isso, comecei, mas Mike me interrompeu. Mas não posso continuar mentindo, pelo bem do Jake também, quero ser um pai que vive honestamente. Sua determinação me deixou sem palavras. Senti raiva e decepção, mas ao mesmo tempo senti respeito pelo meu marido. Respirei fundo e disse, pode ser um momento difícil agora, mas se superarmos essa provação, certamente tempos melhores virão. Mike deu um pequeno sorriso. Você é muito forte para aceitar alguém como eu. Somos uma família. Peguei a mão dele. Vamos superar isso juntos. Naquela noite, conversamos até o amanhecer. O momento de se entregar. Providenciar um advogado e como explicar as coisas para o Jake. Fizemos planos um por um. A parte mais difícil foi como lidar com o Jake. Quanto de verdade devemos contar a ele? Como explicar que seu pai estaria ausente de casa temporariamente? Jake é um garoto inteligente. Eu disse, vamos explicar a ele em termos adequados à sua idade, mas sem mentir. Mike assentiu tristemente. Vou falar com ele direito. Acho que preciso mostrar ao meu filho que cometi um erro e que estou tentando consertá-lo. Quando amanheceu, estávamos exaustos, mas, ao mesmo tempo, sentíamos uma sensação de clareza. O futuro era incerto e havia dificuldades pela frente, mas tínhamos a convicção de que havíamos enfrentado a verdade e escolhido o caminho certo. Um novo começo, murmurei enquanto observava o céu começar a mudar de cor.
Mike silenciosamente colocou o braço em volta dos meus ombros. Em seu abraço, senti a longa noite chegando ao fim. 1 ano se passou desde então. Nossa nova vida, que começou com Mike se entregando, tem sido mais desafiadora do que imaginávamos, mas também nos trouxe muitas lições e crescimento. Mike evitou a prisão por meio de um acordo com o promotor, sendo sentenciado a participar de um programa de reabilitação e prestar serviço comunitário. Todo fim de semana, ele é voluntário em um grupo de apoio para viciados em drogas em nossa área. Lá, ele compartilha suas próprias experiências e pede aos jovens que não repitam os mesmos erros. Hoje, mais 3 jovens decidiram mudar de vida, relatou Mike orgulhosamente outro dia. Havia um brilho em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Eu também mudei muito no último ano. Inspirada pelo caso de Mike, me envolvi no movimento para legalizar a maconha medicinal. Se ao menos pudéssemos obter legalmente óleo de CBD de alta qualidade. Esse pensamento é o que me move. Discursos na legislatura estadual, campanhas de assinaturas e diálogos com familiares de pacientes. É tudo novo para mim, mas estou começando a ver pequenas mudanças. Recentemente, nossas atividades foram publicadas no jornal local, e pude sentir o círculo de apoio crescendo. Mas o que me deixa mais feliz é a mudança em Jake. Talvez seja resultado do novo tratamento e dos nossos laços familiares fortalecidos. Seus sintomas vêm melhorando gradualmente, mas de forma constante. Outro dia recebi uma ligação da professora do Jake. Jake está passando mais tempo brincando com seus colegas de classe. É um progresso realmente maravilhoso. Essas palavras fizeram meus olhos lacrimejarem. É claro que nem tudo são flores. Ainda enfrentamos dificuldades financeiras. Às vezes, sentimos a frieza daqueles que nos rodeiam, mas não estamos solitários como antes. As pessoas que conhecemos por meio do programa de reabilitação de Mike, os companheiros que encontramos por meio do nosso ativismo, a presença delas apoia nossa família, o sorriso de Jake, a atitude sincera de Mike e meu próprio crescimento. É uma cena que eu não poderia ter imaginado 1 ano atrás. Certamente, nossas escolhas foram erradas, mas, ao encarar honestamente nossos erros, fazer as pazes e começar um novo caminho, encontramos um raio inesperado de esperança. Do lado de fora da janela, sopra um vento anunciando uma nova estação. Nossa história apenas começou. Embora eu esteja um pouco ansiosa sobre os capítulos que nos aguardam, estou mais animada do que qualquer outra coisa. Nossa família de 3 caminhando de mãos dadas. Certamente, um futuro brilhante nos aguarda.